Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo do livro O Céu e o Inferno. Agora vamos estudar o último caso dos espíritos medianos, o caso de Anne Belleville. Vamos lembrar sempre que Anne é um espírito que deve estar encarnado ou desencarnado em algum lugar e que Deus abençoe, Deus a proteja, Deus ilumine o seu caminho, que ela possa ter encontrado, né, ah, os seus mecanismos de crescimento espiritual, né? Que Deus também ilumine a sua casa, a sua vida, a todos nós, nessa hora que nos unimos em pensamento para o estudo desse caso de O Céu e o Inferno. Vou colocar aqui, então, como sempre fazemos, o caso, lembrando que na próxima leitura já iniciaremos os casos dos espíritos felizes. Graças a Deus chegamos à felicidade. E se você não assistiu nem a algum dos outros espíritos que estão aqui narrados no livro Céu e Inferno, tem um cardzinho aqui em cima para você acompanhar, tá bom? Vamos lá então para o caso de Anne Belleville. Jovem mulher falecida aos 35 anos após cruel enfermidade. Então, ela desencarnou jovem, né? Vivaz, espirituosa, dotada de inteligência rara, de meticuloso critério e eminentes qualidades morais. Então, uma boa avaliação aqui, né? Do seu estado espiritual. Esposa e mãe de família devotada, ela possuía, ademais, uma integridade de caráter pouco comum e uma fecundidade de recursos que a trazia sempre a coberto das mais críticas eventualidades da existência. Sem guardar ressentimento das pessoas de quem poderia queixar-se, estava sempre pronta a prestar-lhes oportuno serviço. Ela está parecendo aqui um espírito feliz, né? Um espírito muito, né? Com muitas qualidades morais, né? Muitas virtudes. Intimamente ligados à sua pessoa desde longos anos, podemos acompanhar todas as fases da sua existência, bem como todas as peripécias do seu fim. Proveio de um acidente a moléstia que havia de levá-la, depois de arreter 3 anos de cama, presa dos mais cruéis sofrimentos, aliás, suportados até o fim com uma coragem heróica, e a despeito dos quais a graça natural do seu espírito jamais a abandonou. Então, não estou vendo aqui qual o problema desse espírito, né? Ela está enfrentando tudo heroicamente. Ela acreditava firmemente na existência da alma e da vida futura, mas pouco se preocupava com isso. Todos os seus pensamentos se relacionavam com o presente, que muito lhe importava, posto não tivesse medo da morte e fosse indiferente aos gozos materiais. A sua vida era simples e sem sacrifício abrir a mão do que não podia obter, mas possuía inato o sentimento do bem e do belo, que apreciava através das coisas mínimas. Olha, bacana, né? Queria viver menos para si que para os filhos, avaliando a falta que lhes faria, e era isso que aprendia a vida. Então aqui tinha um apeguinho, né? Um devotamento, meio apego também, né? Porque ela, num certo sentido, embora se dedicasse, né, devotamente, mas é, 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 ela não conseguia pensar em não estar com eles, né? O que mostra aí um ligeiro apego compreensível nesse caso, né? Já que as mães, os pais se comportam em geral assim, né? Conhecia o espiritismo sem o ter estudado a fundo, interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro. Este era para ela uma realidade, mas não lhe deixava no espírito uma impressão profunda. Então ela conhecia a vida espiritual, né? Mas não se interessava muito, não tinha medo da morte, né? Conhecia o espiritismo, mas não estudava muito a fundo, mas era uma pessoa boa no geral, pelo que a gente está vendo, né? O que praticava de bom era o resultado de um impulso natural, olha só, espontâneo, então não era uma coisa calculada, pensada, desejada, era algo que fluía, né? Sem ideia de recompensas ou de penas futuras. Olha, muito bom, né? Já muito era desesperador o seu estado e iminente o desenlace, circunstância que ela própria não ignorava.
Um dia, achando-se ausente o marido, sentiu-se desfalecer e compreendeu que a hora era chegada. Embaciando-se-lhe a vista, a perturbação a invadia, sentindo todas as angústias da separação. Custava-lhe, contudo, a morte antes da volta do esposo. Fazendo supremo esforço sobre si mesma, murmurou: Não, não quero morrer. Então sentiu renascer-lhe a vida e recobrou o uso pleno das faculdades. Quando o marido chegou, lhe disse: Eu ia morrer, mas quis aguardar a sua vinda. Por isso que tinha algumas recomendações a fazer-te. Essa circunstância é muito peculiar. Não é comum a gente ver isso. Acho que São Luís depois vai comentar exatamente essa excepcionalidade quase do espírito ter uma força para voltar e conseguir ter um novo sopro de vida, né? Um novo influxo energético que animasse seu corpo, né? Mas isso tudo deriva um pouco da aflição e da preocupação que ela tinha em ainda passar algumas recomendações para, para aqueles que, para o marido e para os filhos, né? Vamos continuar aqui. Assim se prolongou a luta entre a vida e a morte por 3 meses ainda, tempo que não mais, tempo que não mais foi do que dolorosa agonia. Evocação. No dia seguinte da morte, ela disse: Meus bons amigos, obrigado pelo interesse que vos mereço. Ademais, fostes para mim como bons parentes. Pois bem, regozijai-vos, porque sou feliz. Reconfortai meu pobre marido e velai por meus filhos. Eu segui logo para junto deles, depois que desencarnei. Então veja que tanto o fato dela é, é, ter tido essa preocupação, né? Vamos ver aqui. Ah, ela ainda ficou 3 meses encarnada, ó. Eu tava me lembrando disso. Ela ficou 3 meses encarnada ainda, depois desencarnou. Ela se diz feliz, né? Aqui, mas a preocupação dela com os filhos era muito grande, né? Ela diz: velai por meus filhos, eu segui logo para junto deles, né? Então, ao invés de se libertar do corpo e voltar a sua mente para as coisas do mundo espiritual, ela ela continuou, pelo menos aqui, né, um dia depois de morrer, né, muito compreensível que ela tivesse uma preocupação grande com os filhos e fosse ver o que tinha acontecido com eles, né? Ah, talvez esse lado desse apego dela, né, caracterizasse uma certa tirasse um pouco, né, de tantas virtudes que ela teve, né? Não é que tirasse a virtude, mas acabasse, né, sendo um elemento que, que se ela não tivesse esse apego, aí ela seria certamente o espírito feliz, né? Então ela perdeu um pouco né, daquilo que ela podia ter de recompensas por conta desse próprio apego, né? Bom, vamos ver a pergunta que foi feita então a ela. Podemos supor que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que nos respondeis com lucidez, quer dizer, no dia seguinte ela já está ali pronta respondendo, né? E aí ela vai dizer: Ah, meus amigos, eu sofreu tanto, eu acho que quando encarnada ainda, né, antes de morrer. E vós bem sabeis que sofria com resignação. Pois bem, a minha aprovação está concluída. Olha só, né, que alegria, num certo sentido, né, poder dizer, concluí a minha aprovação, porque passei por ela com resignação. Não direi que esteja completamente libertada, não, mas o certo é que não sofro mais. E isso para mim é um grande alívio. Então ela não sofre mais fisicamente, mas esse estado de liberdade, de libertação,
talvez ainda esteja muito mais na mente dela do que nos laços que aprendiam a vida material, né? Desta feita estou radicalmente curada, porém, preciso ainda do auxílio das vossas preces para vir mais tarde colaborar convosco. Se ela está radicalmente curada, né, é porque não tem mais nenhum vínculo com o corpo material. Claro, morreu, né? A separação causa exatamente essa modificação, né? Qual poderia ser a causa dos vossos longos sofrimentos quando encarnada, né? Imaginamos. Um passado terrível, meu amigo. Podeis revelar-nos esse passado? Ou deixai que eu esqueça um pouco, paguei o tão caro. Então, a gente está vendo aqui um caso que é muito próximo das expiações terrestres, né? Porque ela teve um passado terrível, ela expiou o passado através do sofrimento, ela se diz feliz por conta de ter cumprido a provação, né? Com resignação, né? E ela sabe, né? Ela sabe do passado que ela teve, né? E ela diz, olha, me dá um tempo, né? Deixa eu me refazer um pouco aqui no mundo espiritual e que depois eu conto para você o que foi que aconteceu. Bom, vamos ver. Um mês depois da morte, fizeram nova evocação, então, para ela. Agora que deveis estar completamente desprendida e que melhor nos reconheceis, muito estimaríamos ter convosco uma palestra mais explícita. Podereis, por exemplo, dizer-nos qual a causa da vossa prolongada agonia? Estive durante 3 meses entre a vida e a morte. Estivestes 3 meses entre a vida e a morte. E a resposta dela: obrigada, meus amigos, pela vossa lembrança, como pelas vossas preces. Quão salutares me foram essas, e como concorreram para a minha libertação. Então, olha só, né? Nesse estado do espírito mediano, ainda a prece como um recurso absolutamente importante, né? Para que o espírito se reconheça no mundo espiritual, né? Se liberte e tudo mais. Se recomponha, né? Se reequilibre. Tenho ainda a necessidade de ser confortada. Contai, continuai a orar por mim. Vós compreendeis o valor da prece. As que dizeis não são, de modo algum, fórmulas banais, como as murmuradas por tantos outros, que lhes não medem o alcance, o fruto de uma boa prece. Então ela está aqui novamente reafirmando a questão da prece, a prece feita pelo coração, né? E o quanto é quase que irrelevante para o espírito uma prece que é formulada somente nos lábios, uma prece repetida, uma prece sem que o coração seja de fato colocado ali, né? Ela vai continuar então. Sofri muito, porém os meus sofrimentos foram longamente compensados, sendo-me permitido estar muitas vezes perto dos queridos filhos que deixei com tanto pesar. Prolonguei por mim mesma esses sofrimentos. O desejo ardente de viver, por amor dos filhos, fazia com que me agarrasse de alguma sorte à matéria, e ao contrário dos outros, eu não queria abandonar o desgraçado corpo com o qual era forçoso romper, se bem que ele fosse para mim um instrumento de tantas torturas. Então veja só, ela diz que o corpo era para ela um instrumento de torturas, porque afinal de contas era, ela estava doente, né, acamada já há 3 anos, né? Mas ela viveu esses 3 últimos meses numa grande agonia porque ela não queria deixar o corpo. Então, num certo sentido, por mais que ela tivesse muitas virtudes, faltava ali uma certa confiança em Deus, né? De que a ausência dela junto aos filhos ia ser compensada de alguma maneira, que era o momento, né, dos filhos agora seguirem o caminho deles, sem ela, né? A hora dela já tinha chegado. Então, ali claramente faltou, né, uma pitadinha de fé, de confiança, de entregar-se, né, a vida que continua
e confiando a Deus os seus filhos, seu marido e tudo mais. E aí ela vai dizer: eis aí a razão da minha longa agonia. Claro, ela estava se debatendo ali, né? Quanto à moléstia e aos padecimentos decorrentes, era uma expiação do passado, uma dívida a mais que paguei. Então, é a expiação terrestre, como a gente falou, né? Ah, meus bons amigos, se eu vos tivesse ouvido, quanta mudança na minha vida atual. Que alívio experimentaria nos últimos momentos e quão fácil teria sido a separação se, em vez de contrariar, eu me tivesse abandonado confiadamente à vontade de Deus, a corrente que me arrastava. Mas em lugar de volver os olhos ao futuro que me aguardava, eu apenas vi o presente, que é aí que ia deixar. Então, claramente aqui, né, ela está mostrando, né, que ela ali teve um probleminha, né, ela aumentou desnecessariamente o seu sofrimento, né, e isso revelou, ela se arrepende, né, de não ter estudado mais o espiritismo, né, de não ter conhecido mais, de não ter escutado, né, ali os conselhos que lhe foram dados, de confiar em Deus e seguir, né? Quando houver de voltar à Terra, serei espírita, vou-lo afirmo. Olha aí, tá vendo? Que ciência sublime! Assisto constantemente às vossas reuniões e aos conselhos que vos são transmitidos. Se eu, quando na Terra, pudesse compreendê-los, os meus sofrimentos teriam sido atenuados. A ocasião não tinha chegado, né? Então, claramente, ela se ressente disso, né? Hoje compreendo a bondade e a justiça de Deus, conquanto não encontre suficientemente adiantada para despreocupar-me das coisas da vida. Então aqui está exatamente o fato, por que que ela não é um espírito feliz ainda, né? Ela diz, não ela não está adiantada exatamente porque ela não consegue se desprender das coisas da vida, né? Esse é uma das dificuldades centrais dela, né? Meus filhos principalmente me atraem, não mais para animá-los, porém para velar por eles, inculcando-lhes o caminho que o Espiritismo traça nesse momento. Sim, meus bons amigos, eu tenho ainda graves preocupações, entre as quais avulta aquela da qual depende o futuro dos meus filhos, né? Então está bem claro isso, né? Podeis ministrar-nos qualquer informação sobre o passado que deplorais? Ah, meus bons amigos, estou pronta para confessar-me. Eu tinha desprezado o sofrimento alheio, vendo indiferente os sofrimentos de minha mãe, a quem chamava de doente imaginária. Por não vê-la de cama, supunha que não sofresse e zombava de seus queixumes. Eis como Deus castiga. Então a gente está aqui claramente num caso muito, muito, muito parecido, né, das expiações terrestres. Se você não viu, né, tem ali um cardzinho para você acompanhar e ver os outros casos de expiação terrestre são muito parecidos, muito próximos a esse. 6 meses depois da morte, ela é evocada novamente, né? E aí faz uma nova pergunta. Agora que um tempo assaz longo se passou desde que deixaste seu invólucro material, tende a bondade de escrever-nos a vossa posição e ocupação no mundo espiritual? Vamos ver o que ela vai dizer. Na vida terrestre, eu era o que vulgarmente se chama de uma pessoa boa. Antes de tudo, porém, prezava o meu bem-estar. Compassiva por índole, talvez não fosse capaz de penoso sacrifício para minorar o infortúnio. Hoje tudo mudou, e posto seja sempre a mesma, o eu de outrora modificou-se. Ganhei com a modificação e vejo que não há nem categorias nem condições além do mérito pessoal no mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom se sobreleva ao rico que humilhava com a sua esmola. Velo especialmente pelos que se afligem com tormentos familiares, com a perda de parentes ou da fortuna. A minha missão é reanimá-los e consolá-los, e com isso me sinto feliz. Então veja que bacana, né? Aqui ela já não fala mais dos filhos, né? Os filhos não aparecem mais, ela já tem uma, uma percepção,
melhor, né, disso que ela diz, né, que ela era uma boa pessoa, ela prezava pelo bem-estar, mas ela não era capaz de fazer um sacrifício a mais por ninguém, né? Agora tudo se modificou e agora ela, vamos dizer assim, trabalha, né, especialmente junto àqueles que têm tormentos na família, perda de parentes ou de fortuna, né? Então ela se transformou numa trabalhadora no mundo espiritual. Vamos ver então que São Luís vai dar aqui fazer um comentário sobre isso. Importante questão decorre dos fatos supramencionados. Eila, poderá uma pessoa, por esforço da própria vontade, retardar o momento da separação da alma do corpo? Esse é o ponto central aqui, né? Vamos ver o que São Luís vai nos dizer. Resolvida afirmativamente, sem restrições, essa questão poderia dar lugar a consequências falsas. Ou seja, não é possível de todo modo, né? Porque não é assim, né? É isso que São Luís está dizendo. Certamente, em dadas condições, pode um espírito encarnado prolongar a existência corporal a fim de terminar instruções indispensáveis, ou ao menos por ele como tais julgadas. É uma concessão que se lhe pode fazer, como no caso vertente, além de muitos outros exemplos. Então, como uma concessão para que a pessoa termine ali, né, a fim de dar ainda algumas instruções indispensáveis ou que ele acha que são indispensáveis, né? Porque se o momento da morte chegou naquela hora, é que talvez não precisasse dar mais nenhuma instrução, né? Essa dilação de vida não pode, porém, deixar de ser breve. E olha que esse breve foram 3 meses, é bastante tempo, né? Visto como é defeso ao homem inverter a ordem das leis naturais, bem como retornar de modo próprio à vida, desde que ela tenha atingido o seu termo. Então, aqui parece que tem um probleminha de tradução, alguma coisa, né? Ele não pode, né? Todo esse processo é breve, porque o homem não pode, na verdade, né, inverter a ordem das leis naturais, nem voltar de modo próprio à vida, né? Isso não pode acontecer, né? O que acontece, né, é uma sustação momentânea apenas. É preciso, no entanto, que da possibilidade do fato não se conclua a sua generalidade, tampouco que dependa de cada qual prolongar por este modo a sua existência. Então, excepcionalmente pode acontecer, mas não vai acontecer sempre, né? Como provação para o espírito ou no interesse de missão a concluir, os órgãos depauperados podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permitiria prolongar de alguns instantes a manifestação material do pensamento. Aqui não foi uns instantes, né? Foram 3 meses, foi tempo à beça, né? Esses casos são excepcionais e não fazem regra. Tampouco se deve ver nesse fato, uma derrogação de Deus à imutabilidade das suas leis, mas apenas uma consequência do livre-arbítrio da alma, que no momento extremo tem consciência da sua missão e quer, a despeito da morte, concluir o que não pôde até então. Então, ali ela teve muita força, né? Muito desejo, né? Para prolongar por tanto tempo, né? E aqui São Luís explica dizendo que é um suplemento de fluido vital que vai animá-la ainda por um tempo, né? Às vezes pode ser também uma espécie de castigo infligido ao espírito duvidoso do futuro, esse prolongamento de vitalidade com o qual tem necessidade de sofrer. Então aqui a gente não sabe bem, né, o que aconteceu com ela e São Luís não é explícito nesse caso. Ele diz, olha, há casos que pode ser uma coisa, há casos que pode ser outra. Pelo que a gente viu, parece mais que o que ela teve aqui não foi exatamente um prolongamento por conta de uma missão, e sim uma espécie de castigo infligido ao espírito duvidoso. Por quê? Porque ela não é que ela desconfiasse da vida futura, né?
mas esse apego que ela quis, a busca, né, de preservação da vida, de estar com os filhos, né, fala, tudo bem, eu vou dar, mas você vai ter que viver dessa maneira, né? É como se fosse assim, olha, tem certeza é assim que você quer viver? Porque a sua vida não vai passar disso, né? Então, é quase como ela própria diz, né? É uma mão e contramão, né? Ao mesmo tempo que ela consegue satisfazer, há um peso muito grande, porque na verdade já não era mais para ela estar ali, né? Já tem né, não é compensação, né? É o contrário, é o oposto de uma compensação, né? Ela vive vai sofrer um pouco mais por conta disso. Vamos ver o comentário de Kardec. Essas letrinhas menores aqui são comentários de Kardec, né? Poder-se ainda admirar a rapidez relativa com que se desprendeu esse espírito, dado o seu apego à vida corporal. Cumpre, porém, considerar que tal apego nada tinha de material nem sensual. Então, olha só, né? Quando o apego é material ou sensual, né, isso vai fazer com que a rapidez do desprendimento do espírito não seja tão rápido. Aqui não era um apego material ou sensual, era apenas um apego moral, né? No sentido de que ela queria continuar velando pelos seus filhos, né? Então, antes possuindo mesmo a sua face moral, motivado como era pelas necessidades dos filhos ainda tenros. Enfim, era um espírito adiantado em inteligência e moralidade, como a gente tinha comentado, né? Por mais um grau e poder-se-ia considerá-lo um dos espíritos mais felizes. Olha aí, como eu comentei, né? Foi o apego que colocou, né, não a colocou como espírito dos mais felizes, né? Não havia, portanto, nos laços perispiríticos a tenacidade resultante da identificação material. Pode dizer-se que a vida, debilitada por longa enfermidade, apenas se prendia por tênues fios que ele desejava impedir, que ele, o espírito, né, provavelmente, desejava impedir se rompessem. Contudo, a sua resistência foi punida com a dilação dos sofrimentos concernentes à própria moléstia. É isso que eu estava querendo explicar, né? Na medida em que ele impede, assim, tudo bem, a gente vai deixar você ficar indo um pouco mais, mas você vai ser punido com a dilação dos sofrimentos. Então, aqui foi a punição e não com a dificuldade do desprendimento. Então, está aqui bem explicado. Assim, realizado esse, eis porque a perturbação foi breve. Ela era um espírito evoluído, não tinha grandes problemas. O problema dela foi de apego, né? Um apego moral, que não era nem material, não era nem as coisas, nem era a vida sensual. Né? E isso fez com que ela conseguisse se libertar mais rapidamente. Ela era um espírito bom, afinal de contas, né? Um outro fato igualmente importante decorre dessa, como da maior parte das evocações feitas em épocas diversas, mais ou menos distantes da morte. É a transformação gradual das ideias do espírito, cujo progresso se traduz não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais justa das coisas. Olha só que bacana isso, né? Porque foi o que aconteceu com ela. Ela, ela primeiro tirou o foco dos filhos e depois ela conseguiu perceber melhor, né? Quais eram os limites da sua própria existência de encarnada com o passar do tempo na vida espiritual, né? O progresso da alma na vida espiritual é, portanto, um fato demonstrado pela experiência. O progresso aqui é importante a gente dizer que é na modificação das suas percepções, do seu entendimento da vida. Mas o progresso, de fato, né, de tornar-se um espírito mais evoluído, isso passa ainda pelas encarnações, como a gente já estudou nos outros casos. A vida corporal é a prática desse progresso,
né? Então, se ela não pratica na encarnação, é como se esse progresso não tivesse validado. A demonstração de suas resoluções, o cadinho em que ele se depura. Desde que a alma progrida depois da morte, a sua sorte não pode ser irrevogavelmente fixada, porquanto a fixação definitiva da sorte é, como já dissemos, a negação do progresso. Aqui Kardec está dialogando com aqueles que acreditam que depois da morte, se você ou você vai ser feliz ou você vai, né, sofrer, mas que não há um progresso no mundo espiritual. Aqui ele diz que esse progresso se dá principalmente com a apreciação mais justa das coisas, uma modificação. Ele diz, ó, nem por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais justa das coisas, né? E ela conseguindo, num certo sentido, confiar mais em Deus, né? Porque agora do, é, no mundo espiritual, acompanhando as sessões espíritas, né? Então ela vai se transformando aos poucos, e é claro que depois de tudo isso, ela vai ter que demonstrar essas resoluções na experiência da próxima encarnação, né? Mas de todo modo, isso demonstra que a vida espiritual não é estática, né? A gente é capaz de adquirir novas, se renovar na vida espiritual. Talvez esse seja um termo mais adequado, né? A vida espiritual proporciona né? Pode proporcionar uma renovação do espírito que vai progredir, vai consubstanciar essa renovação durante a sua próxima encarnação, e aí sim vai progredir no sentido do progresso espiritual, consolidando, né, uma felicidade maior para o seu espírito. E, por fim, ele vai comentar, e não podendo coexistir simultaneamente as duas coisas, resta a que tem por si a sanção dos fatos e da razão, falando da questão da, da, do progresso, né, como a gente tinha comentado. E assim, então, meus amigos, terminamos aqui os espíritos medianos e vamos entrar no caminho da felicidade no próximo estudo com o caso do espírito Samson. Se eu não me engano, é um caso bem compridão e a gente aí vai gastar pelo menos umas 2 ou 3 leituras para dar conta do espírito Samson, tá? Eu não sei se é o Samson ou se é o outro, tem alguns ali no início dos espíritos felizes que são bem compridos e a gente aí vai fazer mais de uma leitura, tá certo? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Um grande abraço, fica com Deus e vamos continuar as nossas leituras. E até!